Shabbat Shalom, muito obrigado. E quero agradecer a todos a presença. Quero falar a respeito do nosso povo, o povo da nossa sinagoga, né? Nossa sinagoga nos cita, um povo muito, muito bom de lidar, né? Pessoas excelentes. Eu quero começar o meu comentário de hoje falando mais uma vez a respeito de idolatria. O Eterno, nós sabemos, o Eterno, ele não tem forma, ele não tem mão, não tem pé, não tem, enfim, ele não tem forma. Ele pode criar os anjos da forma que ele bem entender, mas esses anjos são a forma dele entrar em contato com o seu povo, nós, Bene Israel, para cumprir as missões que ele determina, né? Então, não podemos idolatrar sequer os anjos. Nem anjo você pode idolatrar, porque o anjo, na realidade, é uma criação do Eterno, como nós somos criações do Eterno. Então, nós não podemos idolatrar a nós mesmos, nós não podemos idolatrar líderes, sejam políticos ou religiosos. Nós temos que idolatrar apenas e tão somente o Eterno. Apenas o Eterno é Deus. Não existe nada que possa ser comparado e juntado a Ele. É impossível, não existe. Então, ele começa aqui falando uma coisa muito importante, quando nós temos aqui desde os 50. E falou o Eterno a Moisés nas planícies de Moabe, no Jordão, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, desterrareis todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todos os seus assoalhos sagrados de pedra, todas as suas imagens de fundição, e exterminareis todos os seus lugares altos sagrados, destruireis. Isso tem um ponto aqui interessante, que é o seguinte: tudo aquilo que é idolatria odeia tudo aquilo que é a adoração ao verdadeiro Deus, ao único Deus. Então todo o idólatra vai odiar a todo aquele que adora aquele que de fato tem poder, que é o próprio Eterno, todo ele. Então, quando ele diz aqui para destruirmos todos os seus pisos, o que é o piso? O piso é a base na qual se monta toda uma ação de idolatria. Toda uma cultura idólatra é montada em cima de um piso, que é a base que vai sustentar, entre aspas, né, aquela idolatria. O que são essas imagens para nós destruirmos? Essas imagens são aquilo que se apoia no piso para disseminar a idolatria no povo idólatra. E os cumes? O que são os cumes? Os cumes são a crença que esses idólatras têm de que seja o ápice, a parte elevada da fé que eles têm nos ídolos. Bom, aí que está o ponto. Toda essa estrutura que é montada, ela é montada por seres humanos, ou seja, criaturas que somos nós somos criaturas, nós não somos criadores, nós somos criaturas. Então, como criaturas, nós temos também o poder de criar. Criaturas das criaturas, ou seja, nós podemos criar criaturas, ou seja, nós podemos criar imagens. Essas imagens, elas são falsas. São falsas. A criatura que cria uma outra criatura, ou seja, a criatura da criatura, essa criatura que cria isso é um idólatra, muito mais pecador, muito mais merecedor da rejeição do Eterno do que aquela pobre criatura
tão criatura quanto nós, que acredita, ou seja, que é enganada, né? Porque quem cria a idolatria, está criando a idolatria para quê? Para viver daquilo confortavelmente, para explorar, né? Explorar as pessoas. Então coloca a pessoa na ignorância, impede que a pessoa tenha contato com a verdadeira fé, a verdade que é o eterno, né? O eterno é que é a verdade, o resto é tudo mentira, é tudo fantasia. A pessoa engana os outros. Então, quem é idólatra, ele odeia aquele que não é idólatra, ou seja, aquele que adora ao eterno, que estuda a Torá, que estuda as palavras dos profetas do eterno. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que nos odeiam. Quando o Eterno, ele determinou aqui, nesse início da nossa leitura dessa semana, que nós destruíssemos aquele povo, nós expulsássemos aquele povo, é por quê? É porque, mesmo nós, judeus, temos pessoas que pouco estudam, né? Nós vimos isso na nossa leitura do nosso Salmo 111 de hoje. Então, aquele Salmo 111 é um convite a nós, judeus. Sejamos, inclusive, pobres, sejamos, inclusive, incultos, mas que estudemos a Torá, porque através disso nós vamos nos fazer crescer e nos desenvolver. Então, mesmo nós, judeus, muitas vezes pela falta de conhecimento, pela falta de saber, pela falta do estudo, né? Então nós somos enganados. Muitos nossos irmãos são enganados por idólatras. Por quê? Porque não vamos perseguir o conhecimento, o saber. Não perdemos o nosso tempo. Não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, porque senão eu não me sustento. O conhecimento é tão difícil, eu não tenho conhecimento, eu não tenho saber para isso. Ora, ninguém nasce tendo saber para nada. Todos nós começamos a ter o conhecimento na medida que nos esforçamos. E o esforço é doloroso. Ninguém está dizendo, é muito fácil, basta você. Não, não é. É difícil. Então, o valor da pessoa está exatamente naquela capacidade que a pessoa tem de sobrepujar as dificuldades, os sofrimentos, porque o sofrimento ele vem. A ignorância, o que é ignorância? Não é um palavrão, não é um xingamento. A ignorância é o desconhecimento. A pessoa ignora, a pessoa não conhece aquele fato. Eu sempre dou um exemplo quando estou falando desse tipo de coisa para a pessoa assim, olha só, você fala russo? Ou então, você fala chinês? Não. Mas na China qualquer criança de 5 anos já fala chinês. Qualquer criança na Rússia de 5 anos também fala russo. Por que ele sabe falar russo? Porque aprendeu. É a mesma coisa. Você conhece Torá? Não conhece Torá. Por quê? Porque você nunca estudou. Quando a gente começa a estudar, começa a ler, começa a pesquisar, começa a perguntar é muito importante. Porque ninguém é obrigado a entender tudo e saber tudo. Por que nós perguntamos? Nós perguntamos por não saber. Então, a quem nós perguntamos? Essa que é a dificuldade. A pessoa precisa entender e aprender que se deve perguntar aos sábios. Quem são os sábios? Ora, nós temos muitos sábios que escreveram livros fantásticos há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Nós temos os profetas, nós temos a Torá. Tudo isso são conhecimentos, são saberes que nós precisamos entrar em contato. Para quê? Para crescer. Porque senão nós vamos ser pequenos sempre. Nós queremos ser grandes ou queremos ser pequenos. Nós não podemos nos dar ao luxo, entre aspas, luxo, né? Nós não podemos dar, entre aspas, o luxo de nos mantermos pequenos. Porque o pequeno, ele é uma coisa importante. A pequenez, a pessoa que é pequena e reconhece a sua pequenez e não aceita aquilo, é a pessoa que tem a capacidade de crescer.
Duas pessoas não têm capacidade de crescer. Primeiro, é aquela que se acha grande. Eu sou grande, eu sou magnânimo, eu sou grandioso, eu sou isso, aquilo outro. Esse cara não vai crescer nunca. Essa pessoa nunca vai crescer. Porque não se permite crescer por se achar grandioso. E aquela pessoa que é pequena e que não quer crescer porque se sente no conforto da pequenez, ou seja, se eu tiver um prato de comida, para mim está bom, não tem problema nenhum, pode me explorar, pode fazer qualquer coisa. Essa pessoa também não vai crescer, não vai levar nada de bom, se quer a sua família, a sua comunidade. Então, o meu convite é assim, vamos fazer conforme nos foi dito pelo salmista no Salmo 111. Vamos estudar, vamos crescer, vamos melhorar, vamos ter ambições na vida. A ambição é uma coisa extremamente positiva. O que é ambição? Ambição é uma coisa que vem de ambos, ou seja, eu e a outra pessoa que está comigo. Então nós temos a ambição, nós temos a vontade mútua de crescer. O egoísmo é diferente. O egoísmo é o oposto da ambição. O egoísmo vem de ego. Eu só reconheço a mim mesmo. Eu sou tal. Então ninguém mais é o tal, só eu que sou o tal. Isso é o egoísmo. A ambição é aquele sentimento que nos faz querer crescermos para nós e para o outro que está do nosso lado, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Então, isso é ambição. Eu quero crescer porque a minha comunidade, eu preciso tanto participar da minha comunidade, eu quero crescer com a minha comunidade. Então, esse tipo de coisa, de ambição, é justamente o oposto do idólatra. O idólatra, ele quer adorar o ídolo para quê? Uns acham que o ídolo é uma loucura. Uns acham que o ídolo, esse ídolo, eu vou adorar esse ídolo, porque aí ele vai me dar um avião, ele vai me dar um navio, eu vou ter um navio, eu vou ter um apartamento em Mônaco, eu vou ser riquíssimo. Mentira! O chefe dos idólatras, ele te vende essa ideia para quê? Para você. Aí diz assim, se você me der o teu salário, eu vou te dar um navio, um avião, um apartamento em Mônaco. Então, a pessoa olha assim, eu vou dar um golpe nesse eterno. O eterno, eu vou dar um dinheirinho aqui para ele, eu vou seduzir o eterno, e aí ele vai me dar. Quem é que consegue seduzir o eterno? O eterno ninguém seduz. O ídolo, a pessoa que cai na fantasia de, eu vou seduzir esse ídolo, vou dar o meu salário, e aí esse ídolo vai me dar esse apartamento em Mônaco. O que for, não importa. O ídolo não tem poder para nada. O idólatra é um enganador, é um golpista. O líder dos idólatras é um golpista. Ele te faz o golpe de você dar o salário para ele, e aí depois... mas meu apartamento. Olha, você tem esperança, você tem a paciência, porque ele vai te dar esse apartamento. O cara morre, o cara fica com 100 anos de idade e não tem apartamento. Por quê? Porque ele foi enganado. Isso é um golpe, é um trambique. Então, pessoal, vamos pensar na idolatria como uma forma de enganar os outros. É aquele candidato que diz assim, olha, vote em mim, porque... eu vou te dar picanha e cervejinha. Vote em mim. É aquele candidato que ele não... Imagina um candidato desonesto. Imagina se ele vai fazer uma campanha assim, vote em mim porque eu vou te explorar, eu vou tomar o teu dinheiro, eu vou tomar a tua riqueza, você vai ter problemas até de comprar comida, vote em mim porque você vai se dar bem fazendo isso. Ele fala isso? Ou ele fala o contrário? Ele te engana. É o idólatra. O chefe dos idólatras, ele engana a gente assim. Então não podemos, temos que estudar. Salmo 111. Estuda. Não importa o teu conhecimento, não importa a tua necessidade de trabalhar. Estuda. Arruma meia hora por dia que seja. Estuda. Meia hora por dia. Você termina de almoçar, pega lá a Torá, dá uma olhadinha, meia hora. Começa assim, porque um dia você vai
querer estudar tão mais que você vai chegar cansado à noite em casa e vai querer estudar. É isso aí, pessoal. Shalom, eu quero ouvir agora o comentário do pessoal da mesa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Primeiramente, pedir aqui a permissão, né, que já nos foi concedida a oportunidade, né, pelo nosso dirigente do shiur de hoje, o Zaitun, e aos nossos amigos da mesa também aqui, e a vocês que estão do outro lado nos acompanhando, esse momento de comentários da porção. Realmente, o Zaitun entrou no campo sobre a idolatria, né, e sobre o conhecimento, né, sobre como adquirir o conhecimento, né. Eu estava analisando aqui e lembrei de uma passagem que não está na leitura de hoje, está lá na porção de Vayit Hanan, né, que diz assim, Moshe falando e transmitindo isso que o Zaitun estava comentando ali. Ele diz assim, ó, vede que vos ensinei estatutos e juízo, como ordenou o Eterno meu Deus, para que assim seja feito no meio da terra a qual estáis vindo para herdá-la. E guardareis e cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos que virão todos estes estatutos e dirão, somente esta grande nação é povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si, como o Eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatuto e juízo tão justo, como toda esta lei que eu vos dou hoje? Está aí a resposta, né? É isso aí. Como adquirir o conhecimento, né? Como deixar de ser ignorante, né? Somente alcançando o conhecimento dos estatutos e juízos que Hashem ordenou através de Moshe Rabbeinu aos nossos antepassados, né? Quando eles estavam indo para possuir a terra. E entre esses mandamentos, entre esses estatutos, estava o que foi mencionado hoje sobre os limites da terra, né? Que ali foi estabelecido por Hashem os limites da terra que as 12 tribos iam herdar, né? Entre as 12 havia uma tribo que não ia ter uma terra específica, uma região específica, né? Mas 11 tribos tinham uma terra específica, e cada tribo teria a sua parte, a sua porção, né? Os levitas, porém, teriam terra em todas elas, né? Os levitas teriam uma parte de terra para os seus animais e para a sua família habitarem em cada uma das tribos, né? Mas cada tribo teria a sua porção. E o que eu queria chegar a um entendimento é que os limites desta terra, quando Hashem fala para o povo entrar na terra, ele fala assim para eles, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês expulsarão todos os habitantes da terra. Porque se vocês não fizerem isso, eles vão ser como prego nos vossos pés e como cerca de espinho nos olhos, né? E como cerca de espinhos no vosso caminho, né? Na vossa frente, né? E por incrível que pareça, né? Isso começou a acontecer, né? Hashem fala mais uma coisa, que não vamos ler, mas vocês devem lembrar que está escrito na Torá, que Hashem fala para eles, quando vocês estiverem entrando na terra, vocês expulsam todos os habitantes, mas não de uma vez só. Vocês vão ter que ir expulsando aos poucos, até que não reste ninguém deles mais. Porque se vocês expulsarem de uma vez só, vai se multiplicar as bestas, as feras do campo, e vai consumir os vossos animais, né? O vosso gado, vossas ovelhas. Então vocês vão expulsando aos poucos até que todos sejam expulsos. E isso não aconteceu, né? E começaram a ter problemas, né? Porque os seus filhos, a sua descendência começou a aprender a idolatria, como o Zaitun havia comentado, né? E isso fez com que se desviaram do cumprimento da mitzvot e foram expulsos da terra, infelizmente, né? Então, realmente cumpriu as palavras de Hashem, que aquele povo ali, se não fosse expulso, ia perturbar Israel.
e ia fazer com eles fossem contaminados espiritualmente também. E não estão fazendo até hoje? E isso se estendeu, né? Israel foi expulso de lá, ficou por muito tempo fora, depois retornou para lá novamente, que está nos nossos dias. E esses pregos estão lá. E esses espinhos, cercas de espinho ao redor de Israel, estão lá, dentro dos limites que foi dado às 12 tribos de Israel, e eles não souberam preservar, né, e assegurar esta herança, né? E hoje a dificuldade é muito grande, né, em relação aos habitantes que estão dentro dos limites de Israel, que é muito extensa, vai muito além do que Israel possui hoje, né? Israel possui uma parte dessas terras, mas é muito mais, né, muito maior, porque ele vai desde o rio Eufrate, né, até o Mar Grande, até a divisa lá com o Egito, né? Então a terra é muito extensa, e dentro dessa terra está os inimigos de Israel habitando lá, e sendo espinho, e sendo prego nos pés de Israel, que não deixa Israel se expandir. Quando Israel tenta se expandir para tomar mais posse da terra, que já é deles, né, eles não deixam. Agora então é complicado. Estão discutindo lá na política em Israel a retomada de Judeia e Samaria. Exato. Então, só finalizando aqui, realmente o conhecimento adquirido através da Torá é muito importante, foi muito importante, e sempre será, né? Para o nosso bem, para a nossa vida, para nós termos uma vida longa, para nós termos uma vida bem-sucedida diante dos olhos das nações, dos povos que estão ao nosso redor, né? De maneira que eles olharão para aqueles que conhecem a Torá e que buscam viver de acordo com o padrão da Torá, e vão dizer, mas que povo há como esse povo, que tem leis tão grandes e que tem um Deus tão próximo a eles, né? Que povo é esse que tem uma lei, uma estilo de vida tão diferente, né? Que nem outro povo há como esse. E isso causou muitas vezes inveja, mas também causou ódio, né, das nações, de maneira que às vezes quando a pessoa é reconhecido como um judeu em determinado lugar, ele passa a ser perseguido apenas por ser judeu. Mas por que isso, né? Por que será isso, Zaitum? É o ódio que o idólatra tem do eterno, verdadeiro eterno. Deus pela ignorância, né? É pela ignorância, porque eles não sabem por que o judeu é assim. Porque eles não conhecem a Torá, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu gostaria, o comentário que o Abinadab fez seria o que eu fiz, que eu faria, né? Como a gente fica muito próximo, então a gente acaba comunicando. Grande conexão da mesa. Os pensamentos acabam sendo compartilhados. Um adendo só com essa paraxá de Macê. Aqui, isso serve aqui no Pessuquim 55. E se não desterrar dos moradores da terra de diante de vós, os que deles deixar ficar, serão para vós como pregos nos vossos olhos e como cercas de espinhos à vossa volta, e vos angustiarão na terra em que habitardes. Então acontecerá que farei convosco o que pensei fazer com eles. Então isso serve não só para Israel, para o momento que Israel vive com relação aos seus vizinhos e aos que estavam na terra, como serve para o Ocidente também, que tem recebido uma colonização de religiões do Oriente, que estão colonizando, invadindo e sendo para os povos da Europa, dos Estados Unidos, como se fossem pregos nos olhos e cercas de espinhos, com colonização cultural, imposição de cultura, para uma cultura que a Europa já tinha, que uma cultura judaico-cristã.
e eles têm tido muitas dificuldades com isso, com um povo que tenta ocupar e colonizar. Da mesma forma como Hashem preveniu aos Bnei Israel quando ocuparam a terra que não permitisse, ou seja, não concedam, não convivam com culturas muito diferentes das suas, senão vocês vão ter problemas. E o que a Europa está vivendo hoje, assim, com muita profundidade, com colonização de religiões do Oriente, e que impõe não só religião, como meio de vida, cultura, modo de vida, sendo uma reedição da ocupação moura da Península Ibérica na Idade Média, que foi logo com a queda do Império Romano. Os mouros ocuparam a Península Ibérica por força, e hoje o mesmo pensamento, não só a mesma etnia, mas o mesmo pensamento e a mesma cultura de sociedade religiosa está ocupando a Europa de um outro modo. E é uma invasão demográfica, né? Uma guerra demográfica. E existem países que promovem guerra demográfica com invasão, e aí alguns países que tentam ser bonzinhos, tentam ser inclusivos e tal, e aí essas pessoas que são como se fossem armas dessa guerra demográfica vão lhes invadindo, vão lhes tomando, vão lhes colonizando culturalmente. Seria isso. Esse ponto que você levantou é muito importante. Olha só, esses povos europeus, odiando o povo judeu, o que eles fizeram? Eles trouxeram para dentro da Europa um povo que odeia os judeus também, achando, eles vão odiar junto conosco. O que acontece? Esse povo que está invadindo a Europa, ainda continua invadindo a Europa, odeia todo mundo, não apenas os judeus, odeia também os europeus. Esses povos, eles estão impingindo na Europa os seus modos de viver, ou seja, eles odeiam o modo europeu e estão impingindo o seu modo de vida na Europa. É uma falta de conhecimento histórico muito grave que aconteceu entre os líderes europeus. Shabbat Shalom. Também quero agradecer. Shabbat Shalom. Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui hoje presente na sinagoga, junto com nossos sábios da mesa e com os demais aqui presentes, e com todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet, né, na transmissão ao vivo. Eu quero falar um pouquinho a respeito de ser um pouquinho separados, né, como o nosso povo foi separado, que Deus assim reservou um cantinho para eles, um cadinho realmente, né, um cantinho de espaço para eles terem o direito a se santificar e santificar o nome de Deus, principalmente o nome de Deus. Então aqui nós também hoje, espalhado pela face da superfície da terra, com a consequência que tivemos no passado, né? Mas hoje também nós lutamos por um cantinho, né? Para não sermos separados, ter um cantinho para nossa adoração aqui na sinagoga, nosso lar, nossa casa, e não ser para dizer que somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui para ser útil, não apenas uma ferramenta na mão de Deus, mas para sermos assim um exemplo também de vida, de obediência, da Torá, da lei de Deus, né, com todo o desejo que a gente tem, que é isso que realmente nos interessa, nos importa, é ter o direito de servir a Hashem, né, cumprir os mandamentos, a Torá e todos os seus preceitos, os juízes de Deus. É isso que eu queria falar hoje. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hashem, que bom ter este dia da Parashat de Matot Masei, neste dia de Shabbat, dia de Rosh Chodesh, dia de finalização de Sefer, né, de um final, um encerramento deste livro de Bamidbar. Tantas coisas que se juntam neste Shabbat, é interessante ver toda a conjunção de coisas que são energias que podem nos otorgar uma berachá ou muitas berachot, dependendo de como nós
termos a oportunidade de acessar essa verajá, né? Então, convido a todos que nos estão acompanhando do outro lado a ter essa oportunidade de escutar as nossas palavras, os comentários, as palavras que já foram ditos e os que serão feitos nesse momento, né? Antes de começar o meu comentário, agradecer a presença e a participação de todos os que estão hoje aqui presentes, os que se deslocam de outras cidades, os que moram aqui na cidade, os que nos acompanham na internet, né, que fazem todo um esforço para estar junto conosco neste grande dia de Shabbat. Não por nós, né, que nós falamos nas nossas tefilot, especificamente no Shaharit, não por nós, porque nós não somos justos e não merecemos esse privilégio, sino pelo sagrado que nos dá a oportunidade de estarmos juntos e cumprirmos os seus mandamentos, né? E pedir a permissão de todos que estão aqui hoje presentes, o Saitun que está na frente trazendo o nosso shiur principal, né? Os meus companheiros aqui da mesa, as mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, dos internautas que nos acompanham na internet e dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para falar alguma coisa desta porção de Matot Masei. Começar o meu comentário tentando ser o mais breve possível, falando mais uma vez o que já foi falado, porque é importante, é relevante. Os mandamentos que Hashem coloca na Torá, ainda que pareçam uma coisa muito antiga, muito longe nos nossos tempos, ainda essa questão que foram há milhares de anos, ainda nos nossos dias, elas têm um efeito e nós conseguimos ver a veracidade. Quando me refiro à veracidade, é a verdade que se apresenta diante da Torá ainda nos nossos dias, que muitas pessoas acreditam que a Torá não tem valor, que a Torá é uma coisa antiga, que a Torá não funciona. E nós vemos que a Torá funciona ainda nos nossos dias como no tempo antigo, né? E nós temos um caso mais especial e mais relevante e mais atual que o próprio Estado de Israel, onde temos todas as coisas que escutamos já. O Estado de Israel está nas fronteiras que Hashem marcou, ainda com território a menos, né? Ainda com território a menos, vivemos lá tentando fazer o que é correto e ainda os moradores daquela terra nos prejudicam para não conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é estarmos próximos de Hashem. Ainda não tendo completamente o controle de todo o território que Hashem está marcando na porção de hoje, né? Então, vemos toda essa realidade que aconteceu nos tempos passados e que acontece nos nossos dias. Que coisa mais veraz que isso, né? Que coisa mais demonstrativa do poder do sagrado que isso que nós estamos estudando hoje, né? Mas me focando um pouquinho mais na profundeza da porção da Parashat de hoje, deixamos uma enquete no nosso chat e até uns minutos atrás, estava sendo muito unilateral a resposta, né? A pergunta da enquete de hoje é: o que é melhor, né? E são duas opções, né? Desmanchar e montar de novo, ou arrumar sem desmontar, né? Então, mais uma vez, que nos outros dois shiurim, as duas porções das parashut passadas, é uma pergunta capciosa, né? Não existe uma resposta certa, porque ela vai depender de uma coisa, né? Então, eu vou fazer a pergunta, né? Dependendo do nosso ofício, o caso do Ari, né? Que ele é mestre de obras, né? Que é mais fácil? Arrumar uma parede que já está virada, está mal feita, ou desmanchar aquela parede e montar uma parede reta completamente no nível de novo. O que seria mais fácil? Possivelmente a resposta mais fácil é desmontar aquilo que está mal feito, que não está no nível, que não está no esquadro, que não está nos padrões que precisa ser até por uma questão de segurança, né? Porque uma parede que está desnivelada, ela corre um risco maior de queda, né? De ela acabar caindo, e isso pode trazer um perigo para a vida das pessoas que moram numa casa, né? Então seria muito melhor e seria muito mais fácil desmanchar a questão e montar novamente. Mas essa resposta vai ser assim até que seja uma coisa que você ama, né? Quando é uma coisa que você ama, ali você pensa, né? Eu não vou desmontar, não vou acabar com isso, senão que eu vou arrumar em cima disso, né? Colocar um exemplo, né? Um carro de uma herança, o carro do teu pai, o carro do teu avô, né? Um carro antigo. Muita gente, ainda nos nossos dias, muita gente coleciona carros antigos. Por que não desmonta inteiro e monta um carro novo, né? Pelo carinho que a pessoa adquire por aquela questão, né? Então, às vezes é muito fácil falar, não, desmonta, desmancha e vamos montar de novo.
Mas quando toca o nosso coração, falamos, não, vamos arrumar. Melhor vamos fazer uma gambiarra para não ter que quebrar aquilo que nós amamos, né? Por que essa pergunta? Porque a porção de hoje e as 3 porções das parashot passadas, tudo que corresponde a estas porções que correspondem às 3 semanas de luto, às 3 semanas de duelo, são porções que são conhecidas como as porções de chamado de atenção, as porções de Tohahá, né? Tohahá é uma forma de discurso, uma forma de falar em que o emissor da mensagem utiliza uma forma totalmente destrutiva a respeito da pessoa que está escutando a mensagem, né? Que nós vemos isso nos profetas, quando a porção de hoje fala a respeito de que se Israel não falou para Hashem, não, eu vou ter os meus deuses e vou adorar eles, mas agora no momento de aflição, no momento que nós estamos afogando, falamos, Hashem, me ajude, e Hashem fala o quê? Tohahá fala, não, por que não procuras agora seus deuses, né? Então isso é Tohahá, um discurso destrutivo que procura acabar com a base e com tudo da construção para disso criar uma coisa nova. Isso é Tohahá. Agora temos por outro lado a questão de arrumar sem ter que desmontar, que é um discurso que nós conhecemos como Musar. Musar é a forma que normalmente Moshe fala. Moshe fala utilizando Musar, com coisas tratando de falar para o povo, viu, eu sei que vocês estão fazendo a coisa errada, mas vamos para frente, vamos tentar mudar o nosso comportamento, vamos tentar fazer a coisa certa, né? Esse é o Musar, né? Então existem essas duas polaridades, esses 2 extremos. Como você gostaria que um professor conversasse ou arrumasse uma questão com o teu filho? Com Tohahá, destruindo ele na frente dos demais, ou privadamente, ou com o Musar, falando de uma forma mais tranquila, procurando que ele entenda a questão sem ter que diminuir ou humilhar ele. Como você gostaria que seu filho fosse chamado de atenção pelos professores? Possivelmente todos gostaríamos que fosse com o Musar. Mas, na nossa vida, às vezes precisamos da Tohahá também, desse discurso destrutivo que tem um objetivo, acabar com aquilo que o Benjamin Sarton estava falando no começo, acabar com a idolatria da raiz, né? Porque se não acabarmos com a raiz, o mato, o capim, a erva daninha, toda aquela questão, ela vai crescer de novo. Se nós não acabarmos com ela de raiz, não vamos a ter a capacidade de mudar a nossa vida, né? Então, por isso, a porção da Parashat de Matot Masei é importante nessa questão. E eu vou aproveitar a oportunidade de fazer mais um comentário, porque é muito relevante. O Salmo 111 é um dos salmos que eu mais gosto, né? Especialmente esse último versículo é incrível. Hoje não tenho a presença do meu mestre Moshe Ben Israel, né? O Mário, para me acompanhar nesse comentário, né? Mas vou me permitir fazer o comentário ainda assim, né? O último versículo desse Salmo 111 fala assim: Reshit Hodmar Yirat Hashem Zechel Tov Lechol Ozeem, né? Que traduz assim: o início, o começo, o nascimento da sabedoria é o temor a Hashem, bom entendimento para todos os seus praticantes, para todos que fazem isso, né? Então tem mais uma vez a mesma questão que vimos falando de semana tras semana. Por que falar de medo? Por que falar de temor, né? Nesta semana tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela tinha uma dúvida a respeito de um texto específico do Tanakh, e ele estava procurando a tradução correta de uma palavra no hebraico, né? E eu tentei ajudar ela, né? Eu tentei responder a sua pergunta, mas existe uma questão que eu já falei algumas vezes atrás, né? Existe uma regra no hebraico que também aplica para outros idiomas, só que no hebraico é muito exponencial essa questão, que é a seguinte: existem palavras que não podem ser traduzidas completamente ou perfeitamente de um idioma para o outro, né? Então eu sempre utilizo o caso no português, que é o nosso idioma que nós estamos falando agora, da palavra saudade, né? A palavra saudade, quando você vai traduzir para o inglês ou para o espanhol, ela não vai ter uma tradução perfeita do que representa essa palavra, né? No inglês nós podemos traduzir saudade como I miss you, ou seja, eu te estranho. No espanhol seria assim: eu te estranho, né? Eu tenho vontade de te ver, ou seja, faz tempo que não te vejo, quero ver você, mas não é a tradução perfeita da palavra
palavra saudade, porque a palavra saudade implica muitas coisas que não conseguem ser expressadas com as frases que são formadas em outros idiomas. Isso acontece no hebraico em quase todo, especificamente o hebraico que nós conhecemos como hebraico bíblico, acontece muito no hebraico, né? Então, eu vou utilizar esse exemplo com a palavra yirat, que é a palavra de temer ou o terror, né? Ter medo, né? Yirat, né? Quando você faz a leitura no hebraico, ele diz assim: Reshit Chokhmah Yirat Hashem, né? Então é o começo, que é Reshit, como quando nós falamos Bereshit. Bereshit é no começo, né? No começo. Chokhmah em hebraico é sabedoria, né? E Yirat, a palavra Yirat é temor. Mas se você ler a base da palavra Yirat, ela forma 3 letras, né? Yud, Resh e Aleph, né? Essa base dessa palavra é a mesma palavra de Re'e. Que é Re'e? Nós temos uma paraxá que fala Re'e. Re'e veja, enxerga, olha, né? Então, quando nós traduzimos a palavra Yirat, realmente é Yere, Ve e Tav, né? E que palavra começa com a palavra Tav? Torá começa com a palavra Tav, né? Então, se nós formos a traduzir corretamente a frase Reshit Chokhmah Yirat Hashem, poderíamos traduzir Reshit Chokhmah Yeret Torat Hashem, né? O começo da sabedoria é aquele que vê a Torá de Hashem, né? Aquele que vê, porque mais uma vez, Torá, a tradução literal da palavra Torá poderia, mais uma vez, falando mais uma vez daquela regra, não é perfeita a tradução. A palavra Torá, muitos afirmam que uma das traduções possíveis é instrução, né? Ordenança, né? Uma questão que fica como um projeto para que você consiga cumprir uma tarefa, né? Então, Reshit Chokhmah Yirat Hashem é aquele que tem a capacidade de ver o projeto, os mandamentos, a ordenança de Hashem. Ele é aquele que consegue acessar Chokhmah, né? Aquele que consegue acessar a sabedoria. E com isso eu vou finalizar o meu comentário da porção da Parashat de hoje. Eu gostaria de fazer apenas um comentário, gostei muito do comentário do Hanor, a respeito, vale a pena mais destruir ou consertar, reformar? Bom, existem 2 vertentes. Modernamente, o meio político, eles acham que temos que destruir a sociedade. A sociedade é toda errada. A minha ideia é que a ideia é boa. Falando de desconstruir, né? De construção dos... Desconstruir. Vamos desconstruir essa sociedade, porque é muito ruim, porque isso, aquilo. Aí os caras arrumam uns motivos assim mais, enfim, primários, né? Vamos destruir, que aí eu vou construir uma sociedade conforme eu estou achando que seja bom. Ou seja, eu penso melhor do que o Eterno. As minhas ideias são muito melhores do que as do Eterno. O Eterno vem conduzindo a humanidade até chegarmos no momento atual de uma forma do Eterno, uma forma justa, correta e adequada. Mas não, o sujeito acha que ele é muito melhor. As ideias, se você perguntar quais são as suas ideias, ele nem sabe. Mas ele sabe que é melhor, porque ele é o cara, ele é quase Deus, né, vamos dizer. Enfim. Essa é uma das vertentes. A outra vertente é aquela vertente que, bom, a sociedade realmente tem seus defeitos, tem seus problemas. Vamos consertar o que é ruim e manter aquilo que é bom? Essas 2 vertentes são muito importantes. Por quê? A primeira vertente, por exemplo, quando o Eterno aqui diz, destruam aquela população que está ali, porque senão serão pregos nos vossos olhos e cerca de espinhos ao teu redor. Então, essa avaliação, essa determinação de qual das 2 é melhor, siga o Eterno. Toda vez que você tiver uma dúvida a respeito de alguma coisa importante, siga aquilo que o Eterno falou. O que o Eterno falou? Está em Torá. Siga a Torá, porque isso é importante. Então, aqueles que querem te destruir, você tem que destruir antes. Você não pode deixar ele te destruir para depois, poxa, ele me destruiu, que pena. Não, não pode, não permita. Faça antes daquilo que tem que ser feito. Siga a Torá. É isso aí. O microfone. Exatamente, é exatamente isso.
Shabbat Isso está Shalom. falando muito bem. Yo hallo que en el caso de idolatría es preferible destruir, Exatamente. porque eso hay que erradicarlo completo de la vida de cada uno de nós. Então, É o que defende a idolatria. A idolatria quer destruir tudo para quê? Para colocar os ídolos como sendo os... Ou seja, os ídolos podem ser objetos, podem ser até pessoas. Os líderes políticos, o líder político de tal país assim, todo mundo, ele passa, adoram aquele cara. Isso é ridículo. Nenhum ser humano é capaz de suprir aquilo que o Eterno é. É impossível. É impossível. Y también hay que tener cuidado con la Jotma, con la sabiduría, porque fue lo que el rey Salomón pidió cuando Hashem le falou a él, le dijo, ¿você qué quiere? Entonces él falou sabiduría. Entonces es el rey más sabio que ha existido, el hombre más sabio de la tierra. Mas la sabiduría es un poco que hay que tener mucho cuidado de no alejarse, temos que ter, estar longe de Hashem en el precisamos ter muito cuidado com aquilo que pedimos ao Eterno, porque Ele dá. E você não sabe se aquilo vai ser bom ou ruim. Shalomo, ele pediu sabedoria, e o Eterno deu sabedoria a ele, mas nós sabemos o que aconteceu depois, né? Ele casou-se com muitas mulheres, teve muitos filhos e houve uma idolatria, exatamente. É isso aí. Sim. Pessoal, é isso aí. Então, vamos providenciar o... Baruch Hashem, que ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia da porção da Parashat Matot Masei. Agradecer a presença e a participação de todos que nos estão acompanhando do outro lado da tela, que deixaram seus comentários, né? Ali o pessoal brigando por causa da enquete, né? Estava brigando porque no começo do shiur não tinha enquete ainda, mas já foi resolvida essa questão, né? Agradecemos a presença e os comentários, especificamente os comentários das pessoas que nos acompanham do outro lado da tela. Pedimos mais uma vez desculpas, porque às vezes não temos a capacidade no tempo de ler todos os comentários das pessoas que nos acompanham do outro lado da tela, porque, bom, o serviço de Shaharit é um serviço mais extenso e é meio complicado fazer a leitura de todos os comentários porque leva muito tempo, né? Mas ainda assim agradecemos os seus comentários e pedimos desculpas por não ter a oportunidade de ler-los todos na hora. Mas saibam que todos nós depois procuramos os comentários, lemos os comentários ao vivo, né? Porque são muito edificantes e nos alegra muito ter a oportunidade de ter essa comunicação de um lado para o outro, né? Então não deixe de comentar, sempre deixe o seu comentário aqui no nosso chat. Então vamos para o Kiddush de Shabbat. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות השבת לדורותם ברית עולם והתניעו בין בני ישראל אותי לעולם כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי אוי שבת וינפש
Shibidi, O Mayo, Shibidi, Oi Shabbat, vai na faixa. Sabri Baranã. Lechaim, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peria gefer. Amém. Lechaim. Lechaim, a vida.